Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional Ore como Jesus. Nós estamos debruçados sobre a oração mais famosa de Jesus Cristo, a saber, a oração do Pai Nosso, olhando 6 elementos importantes que nos ensina na oração. Eu volto ao texto bíblico hoje, Mateus 6, do 9 ao 13, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje ficaremos com a parte do texto bíblico da oração que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Os 2 elementos que é a confissão e a intercessão que deve ocupar a nossa oração em relação com Deus, o nosso Pai. Essa seção da oração de Jesus que diz: perdoa as nossas dívidas, ela deve ser para nós uma sessão que nos remete à memória de quem nós somos e quem Deus é. À luz da santidade de Deus, nosso Pai, nós somos pecadores e, portanto, na história nós acumulamos, por conta do pecado, dívida com o Pai que é santo. Há 2 tipos de dívidas, ou 2 tipos de pecado que acumulam essa dívida. Primeiro, são os pecados de omissão, nós não fazermos o que nós deveríamos fazer. E também pela comissão, que é constantemente fazermos o que nós não deveríamos fazer diante do Pai. Isso faz com que nós acumulemos dívidas. Mas a oração é para nos lembrar: Pai, perdoa as nossas dívidas. A oração é para nos lembrar que nós temos o perdão total dos nossos pecados passados, presentes e futuros. O perdoe as nossas dívidas é um reconhecimento da incrível graça de Deus, da suficiência do sacrifício de Deus por nós na cruz do Calvário. Sabe, eu tenho filhos e quando os meus filhos acumulam dívida comigo, do tipo, paguei alguma coisa para eles, eles têm que me devolver aquele dinheiro, dívida financeira ou outra, qual é o pai que não gostaria que o filho tivesse a liberdade de, sabendo que tem dívida com o seu pai, em uma relação saudável com o seu pai, em sentar e conversar e falar assim: pai, eu estou te devendo isso, pai, estou em falta com o Senhor por isso, como é que fazemos, pai? O senhor parcela para mim? Você pode contar na minha mesada? Eu posso te pagar isso tanto tempo? Sabe, uma relação saudável com o pai faz com que os filhos saibam que, por mais que eles tenham suas dívidas para com o seu pai, eles têm liberdade, sabendo que o seu pai é um pai gracioso. Agora imagina isso na proporção de Deus. Orar e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados não deve ser para nós motivo de vergonha pelo pecado que cometemos, mas deve ser motivo de alegria em saber que temos um Pai que perdoa em sua graça e misericórdia. Deus pode perdoar todo o nosso pecado espiritual. Na verdade, Ele já o fez na cruz do Calvário. Essa oração é uma parte de nós a nos convidar em ações de graças, levar a Deus todas as nossas dívidas e pecado. E ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A nossa oração deve ter esses 2 elementos. Primeiro, a de confissão, confessar os pecados, e de intercessão, interceder por aquelas pessoas que têm pecado contra nós. Aqueles, como falamos no devocional anterior, aqueles que vivem e pedem o reino de Deus que venha sobre a sua vida, esse reino físico, devem viver como cidadão dos céus. Aquele que de graça recebeu o perdão e foi agraciado e abençoado, deve ser aquele que compartilha perdão com as pessoas que pecam contra ele. Então, confissão: aqui, Senhor, são os meus pecados. E intercessão: Deus, eu oro por aqueles que pecaram contra mim. Sabe, meu irmão, às vezes nós não conseguimos nos reconciliar com pessoas que pecaram contra nós. Mas é importante dizer aqui que a reconciliação depende de 2 pessoas. Agora, o perdão depende de uma pessoa só. Então, faça a sua parte. Perdoe. Mesmo que você não consiga futuramente uma reconciliação, faça a sua parte e perdoe. A palavra grega mais usada para perdão nas Escrituras, o significado é deixar ir. Perdoar é deixar ir. Perdoar é dizer assim à pessoa: olha, eu desisto de buscar vingança e justiça e entrego a sua vida e essa ocasião nas mãos de Deus. Isso é perdoar, é deixar ir. Sabe, uma experiência
a se fazer para saber se alguém de fato perdoou aquela pessoa é se ela conseguir chegar ao lugar de abençoar o seu agressor, abençoar aquele que pegou contra ela. Quando você alcança e consegue chegar no lugar de não só deixar ir e dizer, olha, eu desisto de buscar justiça para mim e coloca a situação e a sua vida nas mãos de Deus e vou mais além, eu te abençoo em nome de Jesus. Não quero o seu mal, mas seja sua vida abençoada. Isso, de fato, é sinal de que alguém conseguiu perdoar. Mas Jesus não só nos ensina, Ele nos dá o exemplo. Está na cruz do Calvário, de braços abertos, maltratado, injuriado, ferido. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esta é a oração que temos que ter. A oração do Pai Nosso não é uma ranhura para nós ficarmos repetindo, mas é uma orientação de relacionamento com Deus Pai. Então ore e confesse hoje os pecados a Deus. Seus pecados não são difíceis para que Deus perdoe, não são uma vergonha para o seu Pai. Ore e diga, Pai, eu pequei, perdoa as minhas dívidas, mas também ore e diga, Pai, meu marido, a minha esposa, meus filhos têm pecado contra mim. O meu pastor, os meus irmãos da minha igreja, os meus amigos têm pecado contra mim. Deus, perdoa-os. Eu quero deixá-los ir e coloque em suas mãos toda esta situação. Faça isso, coloque em oração, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.